E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou começando o vlog de hoje de máscara porque eu tô indo fazer uma prova antiga do Enem de natureza do PPL 2015 e eu tô de máscara porque eu queria começar dando essa recomendação para vocês. Façam algumas das provas antigas ou simulados estilo Enem de máscara. Não tô descobrindo a pólvora, não sou a primeira pessoa que tá falando sobre isso na internet, mas eu acho importante que a gente vá se acostumando porque lá em janeiro a gente vai ter que fazer a prova inteira do Enem de máscara. Então, teve esse vlog de estudos que eu postei na semana retrasada, no qual eu resolvi uma prova de matemática, uma prova antiga do Enem. E naquele vídeo eu fiz a resolução de uma questão de matemática, na verdade de duas questões de matemática que envolviam o mesmo raciocínio, porque é um tipo de questão que cai muito na prova de matemática, então o vídeo foi justamente por isso, para vocês aprenderem esse raciocínio e nunca mais errarem esse tipo de questão, porque ela vai aparecer com certeza. Como esse vídeo teve uma aceitação muito boa por parte de vocês, teve bastante engajamento, eu resolvi repetir a dose, só que dessa vez com ciências da natureza. Dessa prova de natureza do PPL de 2015, das 45 questões, eu consegui ter um raciocínio em cima de 39 questões, então 6 questões eu simplesmente não sabia como resolver. Dessas 39, eu acertei de fato 32 questões, o que me deixou até um pouco mais confiante, porque eu tava com um pouco de medo de fazer as provas de natureza. Essa foi a primeira prova antiga esse ano que eu peguei pra resolver de ciências da natureza, assim, uma prova inteira, mas até que eu consegui resolver uma quantidade boa de questões. E lembrando que, assim, quando eu tô fazendo prova antiga em casa, eu não considero chute, eu não considero aquelas lógicas mirabolantes que, assim, você pensa numa coisa que na verdade nem tem nada a ver e chega na resposta mais por sorte. Eu não considero essas questões. Se eu tô resolvendo uma prova antiga em casa, se eu não sei, assim, explicar-lhe aquela questão, sabe, fazer os cálculos, ou então entender do que ela se trata, entender o raciocínio correto, eu simplesmente não conto ela. Eu conto como uma questão que eu não consegui resolver para eu estudar depois, mas eu não tento ficar marcando alternativa por marcar. Eu acho até útil falar sobre isso para mostrar para vocês o que a gente tem que buscar na resolução das provas antigas. Não é para você acabar se iludindo e correr atrás de número de acertos, sabe? Pra inflar o seu ego. Então, eu consegui acertar 39, mas dessas 39 eu chutei 7, eu usei uma lógica furada em 5. Quando você tá resolvendo uma prova antiga, você tem que prestar bastante atenção se você tá sabendo raciocinar em cima das questões, pra você, né, conseguir entender se você conseguiu fixar os conteúdos que você estudou, para você entrar em contato com o tipo de raciocínio que vai ser cobrado de você lá na hora da prova e principalmente encontrar o que você não sabe para que você possa estudar aquilo, entender o porquê que você ainda não sabe, o que você está errando, para que na próxima resolução de uma outra prova antiga você já consiga sanar esses erros. Com isso, até chegar lá no dia do Enem, você já vai estar muito familiarizado com o estilo de prova e já vai ter evoluído muito. Eu gravei 3 resoluções, que foi uma de cada área de ciências da natureza, mas eu decidi postar só a resolução da questão de física para esse vídeo não ficar muito longo. E também eu achei essa questão de física muito boa porque ela traz uma revisão de vários conceitos ali de eletrodinâmica muito importantes e são conceitos que são cobrados toda hora no Enem. E outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo é que essa resolução ela tá um pouquinho demorada porque eu tô explicando detalhadamente para vocês. Mas esse tipo de questão não é considerado uma questão difícil, ela tá mais para questão média. E lá na hora da prova eu lembro que eu consegui fazer uns 2 minutos por aí, porque eu não vou escrevendo tudo, tem muitas coisas que são de cabeça. Então eu gostaria muito que vocês não ignorassem a resolução dessa questão, achando que ela não vale a pena por ser difícil, porque na verdade não é o caso. E a gente ainda vai poder revisar vários tópicos muito importantes que caem todos os anos. Essa questão ela vai envolver algumas fórmulas que eu falei pra vocês que vai ser importante dar uma decorada e também alguns conceitos importantes que sempre são cobrados. Primeiro ele deu esse circuito pra gente e aparece uma bateria e 3 lâmpadas. Uma das lâmpadas está ligada diretamente nos polos da bateria e as outras duas elas não ficam sempre acesas. Elas dependem de uma chave que pode estar fechada ou aberta. Indo para o enunciado da questão, ele está falando assim: assumindo que as lâmpadas obedeçam à lei de Ohm, para quem não lembra, a lei de Ohm é essa daqui. Ela fala que a tensão U é igual à resistência do sistema vezes a corrente que passa ali naquele sistema, no circuito, na verdade. Ele falou que as lâmpadas obedecem à lei de Ohm com a chave fechada. Então, se a chave estiver fechada, todo esse circuito aqui ele está funcionando. Então, as 3 lâmpadas vão ficar acesas. Ele quer saber, a potência fornecida pela bateria em função de X é... Essa daqui, ela é, em suma, uma questão de resistência equivalente. Como assim?
Cada uma dessas lâmpadas aqui funciona como um resistor. Lembrando que se você nunca teve contato com esse assunto de elerodinâmica, realmente vai ficar um pouco confuso. Então eu sugiro que você, estude primeiramente para você poder chegar no seu momento de resolver as questões. Mas a maioria de vocês já viu esse conteúdo, então vamos seguir que vocês vão, conseguir relembrar aqui. Beleza, nesse circuito a gente tem a bateria, que é a que vai fornecer a tensão, a potência, e a gente tem essas 3 lâmpadas que vão funcionar como resistores. E nessa questão a gente não está trabalhando com valores, a gente está trabalhando de uma forma literal. Tanto que ele falou que a bateria fornece uma potência X, então ele não deu um número específico pra gente e as respostas são todas em função de X. Só que eu sei que cada uma dessas lâmpadas é um resistor, e ele quer saber a potência que a bateria vai fornecer se tudo isso daqui estiver funcionando. Eu sei que a potência na eletrodinâmica ela é dada pela seguinte forma: a potência vai ser igual à tensão, U, vezes a corrente. Na verdade, a melhor forma de você escrever essa fórmula aqui para não esquecer é dessa forma aqui: P vai ser igual a I vezes U. Porque fica π, né? E aí fica mais fácil. Ou é π ou π. É a fórmula da potência. Prestem bastante atenção nessa última parte aqui. Com a chave aberta, ou seja, desligada, com essa chave aqui desligada, a bateria fornece uma potência X. Essa potência X que a bateria fornece leva em consideração que essa lâmpada aqui está acesa. Só essa, porque a chave está aberta, então essas duas não estão funcionando. Então, quando somente essa lâmpada aqui está funcionando, essa bateria vai me fornecer a potência X, que é a que eu vou precisar para trabalhar, para fazer a relação. E aí vem a pergunta da questão: com a chave fechada, ou seja, com as 3 lâmpadas acesas, a potência fornecida pela bateria em função da potência X. Lembrando, potência X é a potência que ela fornece quando só essa lâmpada aqui está acesa. Para chegar nesse resultado, a gente vai assumir algumas coisas. Primeiro, eu não sei o valor da resistência que essas lâmpadas têm, o valor em ohm. Então, como ele me fala que são 3 lâmpadas idênticas, eu vou assumir que a resistência que elas dão para o circuito é de 1 ohm. Então, cada uma dessas lâmpadas vai ter uma resistência de valor 1. Para que eu consiga ter uma relação entre potência e resistência, que são as duas coisas que eu tenho nessa questão, eu posso fazer um joguinho aqui com essas duas fórmulas. Se a gente pegar aqui a lei de Ohm, eu posso dizer, só fazendo uma modificação aqui na fórmula, eu posso dizer que a corrente ela vai ser igual a tensão dividida pela resistência. Eu posso dizer isso. Olha aqui na fórmula da potência. A potência é igual a corrente vezes a tensão. Mas o que é essa corrente? Essa corrente vai ser U dividido por R. Então eu já escrevo dessa forma aqui, ó. Potência vai ser igual a U dividido por R, que é o nosso antigo I, vezes U. Só para dar uma ajeitada nisso aqui, eu posso escrever dessa forma. Potência vai ser igual a U ao quadrado dividido por R. Nisso eu chego numa relação muito importante, que é que a potência é inversamente proporcional à resistência. Isso quer dizer que se a resistência diminui, a potência aumenta na mesma proporção, e se a resistência aumenta, a potência diminui na mesma proporção. Como ele quer saber essa potência em função de x, como era a situação antiga? A gente tinha uma potência, que é x, valia x, que era igual a uma tensão ao quadrado, que não importa aqui para essa questão, dividido pela resistência de 1 ohm, que é a resistência que a gente tinha assumido aqui para essa lâmpada. Agora, nessa nova situação, com as 3 lâmpadas acesas, a gente precisa achar a resistência equivalente entre elas, para eu poder trabalhar com um valor só. E aí é só vocês lembrarem daqueles conceitos. Essas 2 lâmpadas aqui estão ligadas em série. Então, quando a gente tem uma associação de resistores em série, para eu achar a resistência equivalente, basta que eu some o valor das resistências. Então, eu só vou somar 1 mais 1, que vai dar 2 ohm. Então, eu teria, na verdade, um circuito novo dessa forma aqui. Então, eu teria aqui a bateria, e aí ela vai estar ligando essa lâmpada aqui de baixo, que tem a resistência de 1 ohm. E vai estar ligando também um outro resistor aqui em cima de 2 ohm. Agora eu preciso achar a resistência equivalente entre esses dois aqui. Só que esses 2 resistores estão associados em paralelo. Quando eu tenho uma associação de resistores em paralelo, para eu achar a resistência equivalente, eu utilizo a seguinte fórmula. Olha só, resistência equivalente
para quando eles estão em paralelo. Vai ser o seguinte, eu vou multiplicar os dois resistores, então eu vou multiplicar o resistor 1 pelo resistor 2 e vou dividir pela soma desses dois, então R1 mais R2. Essa é uma outra fórmula que vocês têm que decorar. Isso daqui ajuda muito nas questões que caem de física sobre esse assunto. Vai ser assim, resistência equivalente vai ser 2 vezes 1 dividido por 2 mais 1. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2, 2 mais 1 é 3. Então, a resistência equivalente é 2/3. Então, eu teria uma fórmula que seria assim. A nova potência, quando as 3 lâmpadas estão acesas, vai ser igual a uma tensão ao quadrado, que não importa, sobre a resistência do circuito, que é 2/3. Vocês lembram daquela relação que a potência e a resistência são inversamente proporcionais? Então, se eu tenho uma resistência aqui embaixo de 2/3, eu vou ter uma potência aqui em cima que vai ser o inverso disso. Então, essa nova potência, quando as 3 lâmpadas estão acesas, vai ser de 3 sobre 2 de x. O grande raciocínio é esse. A potência é inversamente proporcional à resistência. Eu tinha uma potência de x quando a minha resistência era 1, e agora que a minha resistência é 2/3 de 1, eu vou ter uma potência que vai ser o inverso, porque elas são inversamente proporcionais. Então, se aqui eu tinha uma potência de x, eu vou ter 3 meios de x. Isso nos leva à resposta da questão, que é a letra C. Aqui eu escrevi tudo, pareceu demorado, mas lá na hora da prova você tem que ter a agilidade de fazer isso aqui de uma forma mais rápida. Essas questões, elas não são consideradas questões difíceis, porque se vocês prestarem atenção, os raciocínios que ela pede não são complexos. Você tem que ter essa ideia de proporcionalidade, de inversamente proporcional, você tem que saber as fórmulas e saber aplicar tudo isso. Então, com treino, a gente consegue ter a agilidade de resolver uma questão dessa em menos de 3 minutos. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Aqui nesse botão vermelho é escrito inscreva-se, para o YouTube sempre te avisar quando sair vídeo novo, só que o YouTube, mesmo que você aperte lá para ativar as notificações, nem sempre ele notifica todo mundo. Então, se você gosta aqui dos conteúdos que eu produzo, toda segunda-feira, mais ou menos ali depois da hora do almoço, é só você dar uma lembrada, talvez tenha vídeo novo lá daquele canal, vou lá dar uma olhada no YouTube, e aí eu vou estar sempre aqui, toda segunda-feira, mais ou menos por esse horário, e eu quero muito ver vocês por aqui sempre. Não deixem de comentar as opiniões de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam desse vídeo, e eu acho que eu tô muito prolixo nesse final de vídeo, então vamos encerrar por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece do like aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, e tchau!